Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? Essa é a pergunta que eu faço em todos os vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado de criptoativos, você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que investem, mas perdem dinheiro. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e análise de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, já como de costume, eu quero estar analisando o Bitcoin e tentar entender toda essa queda que tivemos, né, nesse final de semana. Afinal, perdemos um fundo importante dos 80 mil dólares, nessa hora estamos brigando na casa dos 79 mil dólares, e nós vamos tentar responder à pergunta que todos estão me fazendo ultimamente. Será que o Bitcoin encontrou um fundo nesse último momento de queda, que foi na casa de 74 mil dólares, ou esse foi só um início para trazer mais quedas e entrarmos de vez em um bear market profundo? Vamos também responder a questão que eu tenho recebido com frequência. Estamos diante de um bear market? Sim ou não? E o que isso significa? Se de fato estamos em um bear market ou não? O que isso pode mudar nas nossas estratégias? Vou tentar também estar respondendo aí quais seriam as primeiras regiões de resistência que vamos encontrar agora nesse movimento de retomada do preço e o que eu vou fazer nesse momento em que o preço tende a fazer essa retomada como está tendo agora, né? Se eu vou estar vendendo, se eu vou estar comprando mais, quando que seria uma boa hora para estar comprando, quando seria uma boa hora para estar vendendo, enfim, vamos tentar entender todo esse movimento que estamos tendo aí, analisando o sentimento do mercado, regiões de liquidação, se os grandes players estão comprando, se estão vendendo. Então, diante disso, tudo sem mais enrolação e sem vinheta, bora para a análise de hoje. Eu quero já estar começando aqui com os indicadores de sentimento, eu quero estar começando com a ferramenta do CoinAlyze. Essa queda que tivemos nesse final de semana, embora foi uma queda agressiva, ao meu ver, foi uma queda que estava me deixando um pouco tranquilo e eu vou mostrar o motivo. Nota que nós tivemos uma queda significativa também do Open Interest. Nota que todo esse movimento de queda foi alinhado com o movimento de queda de Open Interest. Isso é positivo, porque quando nós temos um movimento em que o preço está caindo junto com o Open Interest, nos mostra que esse movimento pode não ser duradouro, pode não ser uma queda muito extensa. Embora nós saímos sim de regiões, né, traçando aqui desde o momento das quedas, nós saímos aqui de regiões de 84 mil dólares e viemos buscar fundos ali na região de 74 mil dólares, embora estamos tendo uma pequena retomada agora. Todo esse movimento foi um movimento, ao meu ver, ali que, para quem não está exposto, para quem tem a oportunidade de caixa, quem de repente está com mais de 50% de caixa nesse momento, seria uma boa oportunidade de compra, porque nós não tivemos esse aumento de Open Interest confirmando a queda, né? Diferente do outro movimento que tivemos, né? Nós estávamos nas regiões ali dos 90 mil dólares e nós, a princípio, caímos ali para a região dos 80 mil dólares, aquela queda que tivemos dias anteriores a esse, foi alinhado com um movimento de aumento de Open Interest, né? O Open Interest caiu com aquela outra, aumentou com aquela outra queda. Então, aquele movimento de fato estava me preocupando, porque nós estávamos tendo um bom aumento de Open Interest alinhado com a queda do preço que estávamos tendo nos últimos dias. E, de fato, pelo menos agora, uma coisa positiva, né? Que nós tivemos sim um movimento de queda bem feio, perdemos os fundos 80k, mas não foi com a confirmação do aumento de Open Interest. Isso nos mostra, né, que podemos estar próximo sim de regiões de fundo, pelo menos um fundo momentâneo para um repique do preço. Não tivemos aumento dos longs e shorts, diferente dessa outra queda que tivemos aqui naqueles momentos anteriores que fomos até a casa dos 80 mil dólares, nós estávamos tendo aumento de open ou de longs, nós tínhamos mais de 3 longs para cada short. Nesse momento, os longs estão caindo, ainda está alto, temos mais de 2 longs para cada short, mas já caiu um valor considerável com esse movimento de retomada do preço, o que seria interessante, né? Que continuasse esse movimento de queda nos longs e shorts, embora está indo um pouco alto, e que voltasse um aumento de Open Interest significativo com a alta, né? Não estamos tendo, tivemos um pequeno aumento aqui, mas de qualquer forma, essa queda de Open Interest forte que tivemos nas regiões aqui, ó, foi uma queda de Open Interest de quantos por cento? Foi algo, eu acho que foi algo significativo na minha visão. A gente teve quase 20%, né? 18% de queda de Open Interest, então isso é bom, alivia um pouco a queda e me faz acreditar que podemos estar diante de uma queda aparentemente, né, em aspas, né, saudável, embora perdemos os fundos ali dos 80k, para um possível movimento de short squeeze. Eu vou mostrar mais adiante no vídeo. Eu recomendo que você fique até o final, que eu vou estar mostrando as regiões de liquidez e liquidação que o preço tende a ser atraído. Tudo isso que eu estou falando, eu falo também nas minhas redes sociais. Se você não me segue, procura lá, @monetize seu dinheiro underline. Eu vou deixar os links aqui de todas as minhas redes sociais. O meu canal é novo, as minhas redes sociais são novas. Eu já invisto há uns 10 anos no mercado de criptoativo, há mais de 5 anos, mas eu saí do anonimato agora, então eu peço que vocês considerem se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like aí para vocês. Não vai mudar nada na vida de vocês, mas para mim vai me ajudar muito. Eu vou ficar muito grato por essa força aí. E se inscreva também, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo útil para vocês, vai ser um conteúdo verdadeiro, sem falsas promessas, sem falsas ilusões, que infelizmente o mercado vende muito, né? Os grandes criadores de conteúdos vende bastante essa ilusão e não é essa a proposta do canal. Legal? Dando continuidade, ó, nós também temos a queda do fund rate, tá um nível bem baixo, ó. Resumindo, eu poderia, se eu fosse explicar sobre o fund rate, precisava de um vídeo só sobre isso. Se vocês quiserem, deixa nos comentários que eu faço. Mas de qualquer forma, quanto mais baixo está isso daqui, basicamente isso aqui é um capital que está alocado em short, né? É uma taxa que é paga para que as corretoras cobram para você deixar
mostrar uma alavancagem ali em short ou em long. Nesse nível aqui, como está abaixo aqui do 0,01, mostra que está extremamente baixo aqui esse nível dessa taxa de fund rate, ou seja, quanto mais baixo está esse nível, maior existe a probabilidade de um movimento de short squeeze, de liquidar a galera que está colocando muito dinheiro em short nesse momento nas corretoras. Do mesmo jeito, quando estava muito alto aqui, se passar acima do 0,01, existe também a probabilidade de um long squeeze para trazer o preço para as regiões convencionais normais ali, que fica, no caso, entre esse 0,0 ou 0,05, nessas regiões aqui, entre o 0, acima de praticamente 0,01 é muito alto, e acima e abaixo também aqui de 0,01 também é muito baixo. Então, isso daqui, de modo geral, representa o capital que está alocado. Então, como eu posso estar simplificando desse jeito aqui, como estamos agora muito extremo abaixo, corre-se um risco de um movimento short squeeze, que esse dinheiro que está alocado venha a ser liquidado, do mesmo jeito se estivesse mais acima, um nível mais extremo, corre-se um risco de long squeeze, porque o dinheiro estaria muito alocado em long. Se você não entendeu nada do que eu falei, deixa aqui nos comentários aqui que eu posso gravar um vídeo explicando só sobre fund rate. Mas assim, mais importante do que vocês de fato entenderem o que serve a sistemática, a mecânica, mais importante é vocês saberem basicamente como ler, e é assim que, em via de regra, se lê o fund rate. Tá legal? Esse indicador é o CVD, estava tendo um movimento de queda, né? O CVD do spot, muita gente estava vendendo, né, nesse movimento da queda do preço, isso exerce uma força pesada no ativo para mais desvalorização. Porém, nas últimas horas aqui, estamos tendo um pequeno aumento, nada muito significativo, o que é melhor do que de fato continuar aquele movimento de força vendedora que estávamos tendo, né? Mas, de modo geral, eu acredito que os long shorts está diminuindo, isso é positivo. Nós tivemos queda do preço com a queda do open interest, também é menos ruim. E o fund rate está em níveis aqui que me dá um indício, me dá a crença em acreditar que estamos diante de um movimento de short squeeze, né, em que o preço venha buscar regiões mais acima para liquidar essa galera que ficou extremamente alavancada em short nessa queda, né, que não foi poucas pessoas, e eu vou mostrar na próxima parte do vídeo aqui para vocês. Legal? Dando continuidade aqui, essa ferramenta aqui do TRDR, eu gosto de estar analisando basicamente esse gráfico acima, ele mostra as ordens acima de 100k, né, que estão sendo executadas, e o gráfico de baixo mostra as ordens até 1k. Ou seja, eu costumo dizer que as regiões, as compras das sardinhas e as compras dos grandes players, né, as grandes instituições. E é nítido, né, que há algum tempo nós estamos tendo boas vendas, né, bastante tempo somente as grandes instituições vendendo, os grandes players abrindo mão de suas posições, enquanto as sardinhas estão comprando, né. Elas teve até um movimento de queda, né, que estavam vendendo, e olha como é engraçado. Sempre que a gente tem um movimento que a sardinha está abrindo mão de suas posições, nós temos um movimento de uma certa valorização. O Bitcoin basicamente saiu aqui das regiões dos 78 mil dólares, né? Após uma queda que tivemos há um tempo atrás, 78 mil dólares, e ele foi buscar basicamente ali os 98 mil dólares. Foi alinhado aqui, ó, com o aumento do preço e praticamente as sardinhas vendendo, ó. As sardinhas vendendo e o preço subindo, certo? E as grandes instituições também voltaram a fazer algumas compras. Nada muito relevante, mas foi suficiente para trazer o preço ali das regiões ali dos 90 até a casa ali de quase 98 mil dólares, né? Ou até mesmo em regiões aqui que estavam um pouco mais abaixo ali dos 87 até a casa dos 98 mil dólares. Então, o que eu estou acompanhando é isso. Esse movimento de queda foi alinhado com as sardinhas comprando. Isso não é bom, isso é muito ruim para a manutenção da alta, para estancar a sangria da queda. E, por incrível que pareça, o preço começou a, de fato, ter um pequeno respiro como tivemos agora, porque, finalmente, as sardinhas começou a vender um pouco aqui nas últimas horas, né? Elas começaram a vender. As grandes instituições meio que não tá tendo um movimento muito relevante, tá meio que lateral, meio que caindo ainda, para ser sincero, mas só o fato das sardinhas começarem a vender já dá um respiro pro preço, porque na maioria das vezes elas estão comprando nos lugares errados e vendendo nos lugares errados. Então, se eu tivesse um aumento do preço subindo, com as sardinhas vendendo, provavelmente esse aumento seria significativo e seria duradouro. Agora, se nós vou continuar esse movimento de retomada, chegue na casa aqui dos 80 mil dólares, 85 mil dólares, e as sardinhas comprando muito, pode ter certeza que vai ser só uma armadilha para trazer mais quedas aí, porque via de regras elas estão comprando nos lugares errados. E infelizmente, né, se analisarmos aqui um tempo gráfico maior, de 6 horas, elas já estão comprando realmente há um tempo, né, basicamente, quando eu pego esse gráfico aqui das regiões próximo ali dos 90 mil dólares, elas voltaram a comprar com força e o preço sofreu bastante. Nota que foi alinhado com a queda das vendas dos grandes players, né? Então, o que nós precisamos é que ocorra esse movimento aqui, ó. Nessas regiões aqui em que o preço se encontrava aqui nos 80 mil dólares, ó, elas meio que começaram a vender parte das suas posições, ó, foi uma queda. Começaram a vender, certo? E o preço teve um pequeno respiro e saiu de regiões ali dos 80 e foi buscar até próximo dos 100k. É isso que nós precisamos que aconteça para esse movimento de retomada realmente ser significativo e nos dê força para continuar.
Eu vou já estar adiantando aqui a parte das liquidações dos preços, das regiões que tivemos nesses últimos dias. Esse final de semana, nós tivemos mais de 2 bilhões de liquidação em apenas um dia nas exchange, né? Eu trouxe isso nas minhas redes sociais para quem me acompanha viu. E esse aqui é um mapa de liquidação apenas da Binance. Nota que esse mapa de liquidação ele mostra as alavancagens 5, 10, 25, 50 e 100, em 100x, né, 100 vezes. Nota que, para quem me acompanha, tinha notado que aqui nessas regiões abaixo, aqui que nós estávamos, que estamos agora na casa dos 80k, próximos dos 80k, tinha muita liquidação para o preço estar buscando. E de fato buscou essa liquidez, liquidou uma galera absurda e meio que deu uma varrida no mercado de uma maneira significativa. E agora, olha a discrepância, olha a divergência do que temos aqui, para esse lado aqui para mais quedas, até a casa dos 70 mil, como se o preço, em relação ao preço aqui, se subisse às regiões dos 98 mil dólares aproximadamente. Nota que nós teríamos aqui, ó, em alavancagem acumulada de liquidação de long, quase 5 bilhões de liquidação ali das pessoas que estão alavancadas em 5, 6, em 5, 6 não, em 5, 10, 25, 50 e 100 vezes. Então é muita liquidação de short e todas essas pessoas que entraram nesse movimento, após perder os fundos ali dos 80k, que acredita que vai shortar o mercado ali, quem sabe até os 50 mil, correm o risco de serem liquidadas em um movimento de explosão, um movimento de short squeeze. E esse gráfico é o gráfico que eu analiso em 90 dias, porque se eu analisar um dia ou dois, eu vejo muito ruído, mas esse de 90 dias é algo mais amplo, é algo mais significativo, que tem mais peso. Esse também é de 90 dias, também é de Bitcoin da exchange, né? Mas basicamente mostra da Binance, o que é da Bybit. Aí tem muito mais. Se voltar para as regiões dos 98 mil, nós já teríamos quase 15 bilhões de liquidação alavancada. Só na Binance seria 300 milhões, né? E aqui nós teríamos quase 15 bilhões em alavancagem acumulada nessas exchange, né? E então todo esse dinheiro, eu acredito que inevitavelmente uma hora vai acontecer esse movimento short squeeze, vai acontecer esse movimento de limpa do mercado, assim como teve essa limpa nas regiões inferiores, que eu já havia trazido aqui essa possibilidade, quando nós estávamos na casa dos 98 mil dólares. Para quem me acompanha aqui sabe, eu disse que existia uma grande probabilidade de voltar para buscar liquidez abaixo ali dos 85, 84 mil dólares. Fato é, eu não esperava que ia perder esses 80k de uma maneira que perdeu agora, embora, ao meu ver, o que está aparentando ainda que foi um falso rompimento, porque rompeu essas regiões, mas não deu continuidade. Agora estamos brigando na casa dos 79 mil dólares, isso é positivo, o preço está conseguindo encontrar uma força momentânea nessas regiões. Mesmo assim, eu não acreditava que nós perderíamos esses 80k. E eu volto a reafirmar, eu não acredito que nós vamos perder os fundos atuais dos 75 mil dólares, eu acredito que não vamos perder esse fundo do mensal, entrar de vez em um bear market, sem que antes venha buscar essas liquidez nessas regiões acima. Tem muita liquidação, esse aqui também é um gráfico de 3 meses. Enquanto aquele outro gráfico que eu acabei de mostrar, ele mostra a quantidade em valores, em dinheiro monetário, né, que foi alguns bilhões, aqui mostra basicamente o calor das liquidações. Como eu posso dizer? Essas regiões elas tendem a atrair mais o preço de uma forma mais magnética. Elas tendem a atuar como resistência quando estão acima e atuam como suporte quando estão abaixo. Nota que existia uma liquidez significativa aqui nos 86, ele buscou, encontrou um suporte, voltou para as regiões dos 90 e aí despejou e caiu mais. Teve quedas fortes, perdeu os fundos 80k e fez essa limpa absurda na região de baixo aqui, não tem mais nada aqui, segundo esse mapa de calor, segundo essa ferramenta do CoinGlass. Lembrando que essa ferramenta, elas são estimativas, não quer dizer que são valores exatos, não quer dizer que a CoinGlass tem acesso a esse tipo de informação da Binance ou de outras corretoras, mas são estimativas com base nos algoritmos de estudo e, inclusive, que tem um nível de assertividade, ao meu ver, muito grande, que eu acompanho eles há algum tempo, já há alguns anos, e sim, de fato, eu vejo uma relevância muito grande nessas ferramentas. E eu acredito que, de pronto, eu vejo um movimento já de short squeeze, o preço voltando para essas regiões de 85 mil dólares, que tem um gap lá importante que eu vou estar trazendo para vocês na próxima parte do vídeo. Eu também acredito que essas regiões aqui dos 93 também é uma região que o preço tende a buscar, que vai encontrar uma resistência muito forte, mas o maior ponto que tem a ser a maior atração do preço, numa região mais magnética para atrair o preço é nesses 98 mil dólares. Eu sei que estamos na casa de 78 mil dólares, perdemos muito nessa queda, bilhões de pessoas foram liquidadas, né? Foi muito dinheiro de fato, mas eu acredito que era necessário sim para fazer essa limpa no mercado e eu acredito fortemente que o preço voltará para essas regiões para liquidar esse movimento assim, ou pelo menos até a casa dos 98 mil dólares. Eu acredito que possa acontecer isso nas próximas semanas, nos próximos meses. Porém, como eu sempre trago aqui, ninguém sabe de fato para onde o mercado vai, você precisa de ter uma estratégia, uma tática de investimento. Eu, basicamente, agora estou um pouco mais exposto. Eu estou com 70% de exposição ao mercado, mas eu ainda tenho 30% de caixa para fazer mais compras se perder os fundos atuais. Eu volto a, de fato, comprar Bitcoin para hold, para longo prazo, se nós perdermos essa região de 75, buscar as regiões de 70. Honestamente, eu vou gostar de estar fazendo compra, de fato, no Bitcoin, nessas regiões aqui. Eu voltaria a estar comprando Bitcoin em umas retrações mais extremas. Quando eu pego aqui o tempo gráfico de 3 meses, eu traço uma Fibonacci desde o início do bull market, ali, no início de 2023, final de 2022, e ali eu traçaria uma Fibonacci
e eu voltaria a estar comprando nessas regiões aqui. Talvez os 70 mil dólares, dependendo dos sentimentos que tiver no mercado nesse momento, ou em caso mais extremo, nas regiões ali dos 57 mil dólares, que seria a retração de ouro aqui de Fibonacci, que seria na casa ali abaixo dos 60 mil dólares, que é a 0,618 de Fibonacci. Eu encontro essa confluência também em um suporte, porque essas regiões eu acredito que vai atuar como um suporte interessante, porque foi regiões de topo ali na casa dos 70 mil dólares, foi região de topo histórico, é uma região que tende, em via de regra, a servir como um suporte. Então, essa região é uma região importante para estar fazendo compra. Quando eu analiso também pelo semanal, eu tenho as médias nesse período do semanal, que via de regra também atuam como suporte. Essas compras nessas regiões aqui costumam dar boas oportunidades no longo prazo, assim como abaixo, obviamente, né? Se perder essas regiões é ainda melhor para estar comprando. Então, via de regra, eu gostaria de estar comprando para um longo prazo um movimento mais extremo, de maior pânico, abaixo dessas regiões que eu estou trazendo aqui, quem sabe na casa de 70 mil dólares, perder essas regiões de 70 mil dólares, essas regiões seria onde eu gostaria de estar me expondo novamente para o longo prazo, porque eu já estou bem exposto no mercado, ao meu ver 70% é uma exposição significativa, e eu vou aguardar para mais um momento de maior pânico, maior descrença sobre o mercado para eu voltar a comprar. Então, onde eu gostaria de estar começando a vender nesse movimento, né? Eu particularmente acredito que se analisarmos junto com essas ferramentas aqui, que tem muita liquidez nessas regiões de 85, 93 e 98 mil dólares, são regiões importantes para estar fazendo realizações de lucro de um movimento que você possa ter tentado pegar essa pesca do fundo nessa queda, né? Eu particularmente vou gostar realmente de estar vendendo pelo menos a parte aqui dos 93, quem sabe aqui dos 98 mil dólares, onde eu gostaria de estar vendendo por conta dessa liquidez acumulada ali que tem nos ativos. Eu acho que o Bitcoin vai encontrar uma forte resistência ali. E eu consigo encontrar bastante confluência em diversos fatores, como se eu traçar uma região de Fibonacci, pelo menos dessa última queda, dessas regiões que o preço testou ali as médias desse período e veio buscar novos fundos. Eu acredito que essas regiões de Fibonacci aqui já vai encontrar resistência. Eu acho que o ativo já vai encontrar uma certa dificuldade. 4 horas, por exemplo, essas médias nesse período, não uma hora, para ser mais micro ainda, essas médias nesse período, não uma hora, já vai atuar com resistência, na casa dos 94, 95 mil dólares, assim como essas regiões também, um pouco acima dos 90 mil dólares, já vai encontrar essas resistências. Então, eu acredito. Não, aqui eu falei, não, exatamente, 84 a 95 mil dólares, né? E aqui no 4 horas, a partir da região dos 90 mil dólares. Então, todas essas regiões já vão, o preço já vai encontrar uma certa resistência e seriam regiões importantes ali para quem tiver a oportunidade de fazer realizações de lucro, se conseguiu fazer um bottom fishing nessa queda, seria uma região interessante. Então, para eu voltar a realmente ficar confiante, um pouco mais confortável nesse movimento, traçando uma Fibonacci desde os fundos, o Bitcoin precisa, desde os topos aqui dos 98 até os fundos, o Bitcoin precisaria de começar a trabalhar pelo menos acima dessas regiões aqui, ó. Acima dessas médias aqui, dessas regiões, que seria a retração de Fibonacci, que seria na casa dos 90 mil dólares, ele teria estancado todo esse movimento de queda e invalidaria esse rompimento desse fundo dos 80k. Em confluência a isso, obviamente, no 4 horas ele já estaria também trabalhando acima das médias de 200 período, olha. Ele ainda estaria acima das médias desse período e também acima das médias de 200 período de 1 hora. Essa retração de Fibonacci, ela entra em confluência, né, com as médias de 200 período de 1 hora e 4 horas. Então, esse movimento seria o mais importante agora no curtíssimo prazo. Enquanto isso não acontecer, eu ainda não estou totalmente confiante em relação a esse movimento de retomada. Esse movimento de retomada até as regiões dos 83, 84 mil dólares não significa nada mais nada menos que uma bandeira de baixa, né? Então, qualquer movimento que seja abaixo dessas regiões aqui, ó, é apenas uma bandeira de baixa no ativo, que tende a maior probabilidade ainda de romper e vir buscar novos fundos e testar pelo menos essas regiões. Então, para começar a ficar realmente otimista, precisamos de romper essas regiões que eu trouxe aqui, as médias nesse período de 1 hora, de 4 horas, ali a gente começa a ficar um pouco mais positivo. E eu vou voltar a vender minhas posições, se de fato nós chegarmos a essas regiões acima, como eu trouxe, na casa dos 98 mil dólares, aí dependendo do sentimento que o mercado tiver, eu vou estar realizando parciais ali, para, quem sabe, poder fazer novas compras em um movimento de uma nova queda. Eu acredito que o preço do Bitcoin ainda vai continuar preso nesse caixote aqui por um tempo. Eu ainda acho que antes que de fato, né, nós tenhamos uma perda verdadeira e entrar em um bear market, perder os fundos ali do mensal, eu acredito que o Bitcoin ainda vai buscar liquidez dentro desse caixote aqui, ele vai voltar para essas regiões, buscar liquidez acima. Eu acredito fortemente que ele vai ficar preso nessa zona de lateralização. Quando eu pego o tempo gráfico mensal, nós estamos ali no fio da navalha, né? Nós estamos próximo ali de perder os fundos. Se perder esses fundos de fato aqui, dos 75 mil dólares, de fato, nós sacramentamos um bear market, mas o que isso significa? Significa que nós vamos vender nossas posições? Na minha visão, não compensa. Eu prefiro estar exposto, nesse momento, a um movimento de queda, quem sabe, drástica, que vem até os 50k.
eu vou estar perdendo ali um valor significativo do capital, eu vou estar deixando de lucrar, vou estar surfando esse movimento de queda ali, 35%, quem sabe? Mas eu prefiro estar ali exposto nesse movimento, né, do que de repente correr o risco de vender agora para comprar 30% mais barato e perder no movimento de alta que o preço pode voltar aqui, quem sabe, somente para os topos históricos já seria 60%. Se romper, nós teríamos movimentos muito mais expressivos, muito mais agressivos. Então, em bear market, eu particularmente prefiro estar, obviamente, aportando mais, comprando mais ativos, do que de fato eu pensar em vender agora, se entrarmos em um bear market, eu vender agora para comprar 20, 30% mais barato. Então, honestamente, para mim, o risco-retorno não compensa. Não é fácil você ver boa parte do seu capital, eu estou exposto agora a 70%, você vê o seu capital de 70% ser diluído, né, ser perdido, deixado, um impermanente loss, na verdade, você está, não é fácil, mas eu ainda prefiro estar exposto a essa volatilidade abaixo do que correr o risco de vender agora e perder um movimento que podemos ter de alta, que eu acho que o risco-retorno é maior agora. Né? Eu já vendi bastante Bitcoin, né? Eu carregava Bitcoin desde ali dos. Eu tinha um preço médio de 24 mil dólares e todos os meus Bitcoins de longo prazo eu vendi acima dos 100 mil dólares. Então eu fiz boas compras e fiz excelentes vendas. E o mais importante, eu pude fazer isso porque eu foquei no longo prazo. Então, se você puder fazer isso, se você tiver capital agora, foca no longo prazo, faça compras parceladas, não entre de cabeça, não dê all-in. O próprio Michael Strategy, o Michael Saylor, né? Ele comprou mais Bitcoin agora, acho que o preço médio dele está na casa de 78 mil dólares. Eu postei nas minhas redes sociais lá. Recomendo que vocês acompanhem e vejam lá. E eles, até a estratégia de um cara que é multimilionário, que tem, quem sabe aí, um caixa infinito. O cara sempre está fazendo compras parciais, né? Então, o que eu acredito que no médio e longo prazo vai fazer você vencer isso. Então, foca no longo prazo, cautela com a sua alavancagem, esquece essa lorota dos gurus aí de cravar fundo ou cravar topo. Foca no longo prazo, tenha a sua estratégia clara de investimento, porque narrativa o mercado está cheio. Por exemplo, agora, para finalizar o vídeo, aqui, o que está acontecendo? Nós estamos nessas regiões. Os otimistas vão falar que isso é um fundo duplo, pode estar formando um fundo duplo. Mas para formar um fundo duplo, teria que ter um rompimento dessas regiões aqui, né? Das regiões dos 110 mil dólares, mais ou menos, com volume. Precisaria voltar no ativo, romper essas regiões com volume. Porém, quando o preço chegar nessas regiões, se de fato nós voltarmos a subir até os 98 mil dólares, próximo dos 100 mil dólares, as pessoas vão estar gritando que está se formando um ombro, cabeça e ombro. Então, vai ter a narrativa dos ursos. Ombro, cabeça e ombro no mensal vai a zero, vai cair o Bitcoin. E vai ter a narrativa dos touros, que nós vamos estar, formou um fundo duplo aqui e vamos romper essas regiões para ir buscar novas máximas históricas. Então, se você não tiver uma estratégia, uma tática de investimento, você sempre vai estar caindo nas narrativas do mercado, sempre vai estar caindo na euforia, no pânico e na euforia. Então, você tem que usar isso ao seu favor e não contra você. Essa é a estratégia do canal, é isso que eu sempre trago para vocês aqui. Então, tenha uma estratégia. Se alguém tivesse certeza para onde o mercado vai, era muito simples. Agora eu tenho certeza que nós vamos formar fundo duplo e subiria. Eu ia dar all-in com os meus dos outros 30, 35% de caixa e alavancaria. Ou eu venderia todo esse meu parcial agora, todo esse meu capital que eu tenho agora, 70%, venderia para poder comprar 20, 30% mais barato, porque eu tenho certeza que voltaria para ali. Mas ninguém tem certeza. Quem vende isso daí está vendendo uma ilusão e infelizmente as pessoas também gostam de ser enganadas, né? E essa não é a proposta do canal. Então, para finalizar, essa região aqui, ó, esse aqui foi um gap que já foi criado aqui no CME nesse final de semana, né, tivemos quedas fortes, já formou um gap. Via de regra, esse gap, eles tendem a ser fechados nos próximos dias. Então, eu acredito que esse gap até a casa dos 84, 85 mil dólares vai ser fechado aí nos próximos dias. Antes de, quem sabe, trazer mais quedas, antes de vir retestar um fundo de 75 mil dólares, algo assim, eu acredito que essas regiões tendem a ser atraídas, esse gap tende a ser fechado aí nos próximos dias, nas próximas horas. E essa região vai ser a primeira região já de resistência, né, que eu tenho trazido, que entra em confluência com as médias nesse período, tanto do 1 hora e no 4 horas, que é um pouco mais acima. Então é isso. Eu até falaria um pouco agora sobre a correlação do Bitcoin com o ouro, com a prata, que eu trouxe aqui algumas vezes, alguns vídeos já anteriormente, eu tinha dito que essa correlação poderia trazer boas valorizações do Bitcoin. Eu disse que o ouro estava muito esticado, a prata estava muito esticado. Eu tenho dito para as duas pessoas que estão assistindo meus vídeos aqui, que eu sei que não são muitos, para essas duas pessoas, né? Brincadeira, é um pouco mais de dois, é 5. Para essas pessoas que estão assistindo os meus vídeos, já ouviu eu falando sobre essa possibilidade. Nota que o ouro caiu de uma maneira absurda. Que o ouro, quando eu olho o ouro, a prata, né? A prata caiu muito mais. A prata ainda caiu muito mais. Ela está, desde o movimento do topo dela, ela caiu 40%, né? Então isso é absurdo. O ouro caiu um pouco menos, mas caiu bastante. Então, essa correlação do Bitcoin com a prata, com o ouro, nos dá assim um insight de acreditar que todo esse dinheiro que estava alocado ali, ele precisa ter uma fuga de capital para algum lugar. E eu acredito, né, como alguns outros investidores acreditam, que essa fuga de capital também vai migrar para o Bitcoin, né? O ouro, a prata, esticou demais, a própria Nasdaq se valorizou demais nesses últimos dias. E quando nós analisamos o gráfico do Bitcoin com a Nasdaq, o Bitcoin com o ouro, o Bitcoin com a prata, todas essas correlações estão muito descontadas, né? Quando eu olho aqui o Bitcoin frente ao ouro, está em níveis totalmente desvalorizados, né? Nós estamos em regiões aqui
extremas de desvalorização. Estava sobrevalorizado o ouro diante, essa aqui é a prata, né? A prata estava sobrevalorizada diante o ouro, o RSI extremo, e quando nós analisamos também médias nesse período aqui do semanal, estava passando de posições de regiões que nunca foi passado na história, então estava muito extremo. Então eu acho que inevitavelmente, essa aqui as médias nesse período nunca havia sido rompida da prata, e ela rompeu. Então, ainda que haja apenas uma correção até as médias nesse período, já seria 50%, mais de 50% de desvalorização da prata diante do ouro. Essa correlação também da prata diante do Bitcoin. Essa correlação também existe também no Bitcoin, a mesma coisa, do ouro com o Bitcoin, a mesma coisa, ó, está em níveis que nunca foi rompido, a média nesse período nunca havia sido rompido, estava em regiões sobrecompradas, entendeu? Quando nós também analisamos aqui a Nasdaq está muito mais valorizada que o Bitcoin, né? Nesses últimos dias aqui, ó, nós tivemos uma queda significativa do Bitcoin diante da Nasdaq, ó. E o Bitcoin ele está nessas regiões de resistência agora, ou de suporte agora, que são essas médias nesse período. Nós tivemos 40% de desvalorização do Bitcoin diante da Nasdaq. E nós estamos diante dessas regiões que tendem a atuar como suporte, né? Como foi aqui, e está tentando estabelecer isso aqui. Se de fato encontrarmos, podemos ter boas valorizações do Bitcoin diante da Nasdaq, diante do ouro, diante da prata, uma valorização muito maior do que esses ativos, porque o Bitcoin também, obviamente, corrigiu muito mais. Mas isso eu já havia trazido, eu tenho trazido aqui há alguns dias e de fato aconteceu. Tivemos a queda forte da prata, queda forte do ouro, e eu acredito que inevitavelmente uma hora vai acontecer essa fuga de capital. Não sabemos se vai ser agora, daqui a um mês, daqui a 2 meses, mas eu acredito que está iminente, eu acredito que vai acontecer, e quando isso acontecer, é importante que nós estejamos posicionados para poder surfar esse movimento. Nós nunca vamos conseguir adivinhar quando vai acontecer, quando vai vir a onda perfeita, mas a gente tem que estar ali no mar, ali, sempre próximo, para que quando ela chegar, a gente já está ali, pelo menos próximo, para tentar surfar ali, pelo menos boa parte dela. Legal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o like, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações, deixa as suas sugestões, deixa as críticas, deixa tudo aqui nos comentários. E me siga lá nas redes sociais, @monetize seu dinheiro, _. Não deixe o fumo te pegar, cautela com a alavancagem, cautela com a euforia e com o pânico, e use isso ao seu favor. Beleza? Então a gente se vê numa próxima análise.